Amigos do Canal 10, durante a edição da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, estive presente em algumas sedes. Em Votuporanga, no Grupo 11, com as equipes do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, o Batatais, que foi vice-campeão da Copinha em 2017, o CAV e o Trem Desportivo Clube do Amapá, que não teve só como dificuldades seus adversários, mas sim os 3.128 quilômetros percorridos para a participação da competição. No grupo 5, a sede foi em Oswaldo Cruz. Além do Azulão, que é o time local, as equipes do Atlético Goianiense, Mirassol Futebol Clube e do Legião Futebol Clube de Brasília, onde eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor Jaime Curso, que é gestor da equipe, que realiza um ótimo trabalho social em Brasília, para os jovens que não foram aprovados ou até mesmo dispensados de outras equipes, dando oportunidades novamente de realizarem seus sonhos. Confira então na íntegra a reportagem com Jaime Curso, gestor do Legião Futebol Clube. Bom dia, amigos do Canal 10, estamos aqui diretamente da cidade de Oswaldo Cruz, uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e no grupo 5 aqui encontra a equipe do Legião Futebol Clube da cidade de Brasília, também o Atlético Clube Goianiense, o Mirassol da cidade de Mirassol e o anfitrião, o Oswaldo Cruz. E eu quero agradecer aqui também o grande amigo, que é o Jaime Curso, que é gestor do Legião Futebol Clube, sediado em Brasília, que o contato que eu fiz com ele, e ele recebeu a nossa equipe aqui para falar um pouquinho mais aqui do Legião, essa história riquíssima do Legião, que a gente tinha até comentado aqui nos bastidores, e o Jaime falou esse trabalho social que faz o Legião, muito bacana. Jaime, muito bom dia, Canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. Então, queria fazer um bate-papo aqui bem informal, bem tranquilo, e falar. E inicialmente eu já falo como tudo começou esse trabalho aí, que o Jaime é gaúcho, né, Jaime? Isso, correto. E depois ele estava falando das empresas dele, então hoje ele está atuando no ramo de gestor aqui de futebol. Isso, na realidade, o nosso grupo que assumiu a gestão do Legião, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, é um grupo de agricultores. São 5 agricultores, só um que não é gaúcho, paranaense. Mas não são concorrentes nesse ramo da agricultura, não. Até a gente tem a cooperativa, que hoje é patrocinadora. Na realidade, são 3 agroindústrias, tudo ligado realmente ao agronegócio. E como a gente tinha os filhos envolvidos com futebol, eu andei arrendando uma fazenda minha e começou a sobrar um pouquinho de tempo, e eu joguei até um pouquinho de futebol profissional, sempre adorei futebol. E é um negócio muito mais tranquilo, ainda mais lidar com criança. Eu disse hoje, na realidade, a nossa intenção, embora a gente participe da 2ª divisão de profissionais em Brasília, mas a gente participou só com atletas juvenis e juniores. Então a gente está assim a gente começou assim muito calmo, né? Até porque mesmo que hoje os sócios, os gestores, eles não precisem do futebol para se manter, né? Mas a gente quer ver o negócio funcionar. Como uma empresa, o Legião é uma equipe empresa, né? Eu disse que quem começou tudo isso são sócios, até eu nem conhecia eles diretamente, tinha um certo vínculo com o Renato Russo, né? E por isso o nome Legião. Na época falo muito assim dessa parte social. E realmente, já quando nós iniciamos, até pelo fato de que a criança boa de bola hoje está, né, nos arredores, está na parte, assim, eu diria, menos desenvolvida da cidade, e daí tu encontra, assim, situações realmente, assim, totalmente ímpares, né? E nesse ponto é que nós pegamos o atleta. A minha função, assim, tem várias funções acumuladas, entre elas de olheiro também. Então a gente vai para satélite, não, pare um pouquinho, esse rapaz é bom de bola, leva lá. E daí nesse ponto a gente assim, além da passagem, ajuda no material esportivo, de vez em quando até uma situação assim ruim na família, falecimento, a gente vai lá e dá um dinheirinho assim para suavizar. Hoje a gente concentra, na realidade, muito no atleta que assim está fugindo da idade, que os pais e a própria grande imprensa bota na cabeça que não,
16, 17 anos tu não vingou no futebol, o pai já chama, não, vem aqui comigo. Inclusive, às vezes, assim, até meio deprimente, quando tu chega um piá desses, né, um atleta, chega e liga, Jaime, meu pai disse que se eu não for treinar com vocês e não vingar, eu vou ajudar ele lá como pedreiro. Então, assim, um negócio que até bate no coração, mas infelizmente o rapaz tem que jogar bola. Se não jogar bola, a gente não pode priorizar, né? Muito bacana essa atitude, Jaime, assim, porque, como você citou bem, até entrar nesse detalhe, hoje a gente sabe que no futebol brasileiro, aí, a formação da base, principalmente nos grandes centros, nos grandes clubes, se a criança atingiu uma certa idade, como você citou, 15 anos, se eles analisarem que não tem perspectiva, um futuro, se não adequarem à realidade do clube, como você falou, às vezes dispensa. E para vocês já não, vocês, né, imagino que você falou do caso do garoto, e o garoto chega, o pai dele fala, se até tanto não virar, quer dizer, a pressão que ele já tem ali, que, né? Tudo crianças assim, ou famílias de baixa renda, né, então tu chegou numa idade, e nesse ponto é que a gente tem ajudado, assim, muito adolescente, já nessa faixa, assim, até 17, 18 anos, né, que foi o caso desse ano que a gente participou pela primeira vez, esse ano passado, da segunda divisão, e a gente, assim, dá uma ajuda de custo, né, para o pai, e tu sabe que é impressionante. Eu sou muito otimista quanto a pegar esses atletas de 17, 18 anos. Inclusive, a gente até colocou agora na cidade, eu sou do Sul, né, em Juí, eu coloquei um rapaz agora de 20 anos, né, num time da primeira divisão do futebol gaúcho. Então, assim, um rapaz que sempre jogou bola, estava trabalhando de empacotador em supermercado. E eu disse, Wes, vem pra cá e vou te dar uma chance lá. E o cara se agarra daí de tudo que é maneira, né? Para tentar realizar o sonho dele. Que ele, por exemplo, que é o caso, ele ficou acho que até 14, 15 anos, ele ficou numa base em Santa Catarina, voltou, teve problema de saúde, ele começou a jogar conosco com 17 para 18 anos, né? Que faz mais ou menos esses 2 anos que a gente está mexendo com o futebol. Exatamente, isso que eu falo assim, às vezes, né, assim, como eu citei anteriormente, devido ao grande fluxo de jogadores hoje que tem, e às vezes tem muitos jogadores aí que não conseguem, às vezes deslanchar, né? E às vezes a gente vê muitos casos, não dá certo em tal time, já no outro dá, aí, né? Outra coisa, casos recentes aí que a gente tem também, que o Leandro Damião, que não teve uma base. 19 anos foi pro Inter. O próprio Lúcio também, que o Lúcio falava até, que o Lúcio é de Brasília, não sei se eu vou falar que é de Brasília, inclusive assim, 17, 18 anos, porque é um cara grande, alto assim, ó, e ele era muito de chicotear a bola, né? E o Inter foi, eu não vou lembrar o ano, né, mas ele tinha 19 anos, foi disputar a Copa do Brasil, e o Lúcio estava no Guará. O Inter meteu 7-0 no Guará, mas chamou o Lúcio com 19 anos para ir para Porto Alegre. E foi o que deu o Lúcio. Isso. E outro jogador também recente hoje, que também em 2017 fez um campeonato fantástico pelo Palmeiras, é o Keno. O Keno também não teve base. O Keno tem praticamente hoje entre 27 e 28 anos. Tinha aquela explosão, aqueles dribles fáceis, né? Só que não teve a base. O Palmeiras preparou ele, tudo. Deu uma lapidada. Lapidada, quer dizer, só que aí veio o assédio hoje, que a gente sabe, do futebol árabe, chinês, né? Então esses mercados emergentes do futebol, então levou o Keno, mas também é um jogador que não teve base. Só para falar sobre base tudo, hoje, atualmente, Jaime, na CBF nós temos 722 clubes cadastrados na CBF. Isso foi em janeiro agora, um levantamento de janeiro de 2018. Profissionais. Isso, profissionais. Desses, 35 clubes têm aquele certificado de clube formador, que é o CCFA, que é o de 2 anos, né? E 5 apenas, o B. E para você ver como que a gente está analisando isso aí. Desses 5 clubes que possuem certificado B, 4 clubes são de Santa Catarina, que é a Chapecoense, o Avaí, o Tubarão e o Guarani de Palhoça. E o outro time que integra é o Ceará. Quer dizer, então hoje, muitos clubes ainda não atentaram para esse fato, para a base. Às vezes, o que atentam, às vezes, mais é para a base, para a forma, que é uma grande solução. Tanto é, o Mirassol, que tem integrante aqui da sua chave aqui, não sei se você tem conhecimento, recentemente o Luiz Araújo, o São Paulo negociou com o Lille da França, o Mirassol é o clube formador do Luiz Araújo. Recebeu 6 milhões. E que 6 milhões ele fez um complexo esportivo com 4 campos de treinamento, infraestrutura. Exatamente. É uma das melhores hoje do interior do estado de São Paulo. Mas tranquilo. Então agora vamos entrar no detalhe Legião. A gente está estendendo como o Legião
teve um time em 2001, foi fundado, originado de um projeto social, voltado para as crianças de baixa renda lá. Foi profissionalizado depois em 2006. Isso aqui foi, como você falou, foi uma homenagem da banda Legião Urbana. Isso, teve só que de vocês aí já é o mesmo nome, mas não tem algum vínculo? Não, tem... tu sabe que não, que na época, eu sei que o proprietário mesmo, que eu disse desde o início foi uma empresa, era um pessoal dono de cartório. E na época, teve uns anos que também, eu não vou lembrar, porque eu disse a gente sempre mexeu com agricultura, agora que folgou um pouquinho que a gente, então eu não sei muita história, mas a gente ouve falar. Inclusive a gente foi atrás da mãe, do Renato Russo, para ver se ela assim não queria, né, a gente usar um pouco mais a imagem do Renato Russo, mas não houve abertura, né? Então a gente, na realidade, resolveu peitar. Eu disse, nós pegamos em fevereiro de 2017, né, muito simplesinho, só com a base. Daí esse ano passado surgiu, a gente, não, querem jogar o profissional porque eu acho que perde o credenciamento, né? Se tu fica 2 anos afastado do profissional, e daí que foi a ideia, não, para um pouquinho, nós vamos assumir, mas vamos jogar só com base. Tanto é que eu disse, os nossos atletas tinham de 16 a 19 anos. E tu sabe que nós quase assustamos, dos 12 times, nós ficamos na semifinal entre os 4, e daí nós perdemos para o Taguatinga. Vamos dizer que nós ficamos entre o terceiro e quarto. Exatamente. E realmente, 16 a 19 anos, é só pegar a listagem dos jogadores assim, ó. E isso é um atrativo até para nós nesse ponto, porque então assim, o cara sabe que indo para o Legião, além de ter uma chance na base, tu tem uma chance de virar um jogador profissional, embora só 11 estavam como profissionais, né, com carteira assinada, tudo regular, né, mas é um atrativo, não deixa de ser um atrativo. E devo dizer assim, qual que é o critério hoje que vocês têm mesmo, assim, é esse aí mesmo, a criança carente, que tem assim uma perspectiva, que a gente vê, vocês veem assim que tem uma qualidade, que falta... que vê que tu enxerga um horizonte. Exatamente, né? Então, que falta aquela oportunidade, às vezes, que acabei de falar, às vezes, onde ele mora, a família depende muito dele, a ajuda dos pais, né? Quer dizer, então aí é onde vocês, às vezes vocês veem alguma perspectiva no garoto, vocês incentivam e dão essa oportunidade, como você falou, até alguma ajuda de custo, né? Tem uns 5, 6 atletas que a gente dá uma ajuda assim, semanal. Né? Então a gente sabe da dificuldade, e tu sabe que nessas vilas assim, impressionante. Daí normalmente tu não tem pai, né? E o pai é que às vezes chega lá, teve 2 casos assim, de atleta, né, que ficam até depressivos, né? Que chega o pai, não, um marmanjão desse tamanho, jogando bola com 17, 18 anos, vai trabalhar, não sei o quê, né? Então não deixa de ser complicado essa situação assim, e nesse ponto é que a gente, eu pessoalmente, assim, eu já fui pelo menos umas 12, 13 famílias, vai lá e passa, fala pessoalmente, normalmente com mãe, né, porque eu disse, infelizmente, essa é uma realidade brasileira, mas que a gente, assim, ó, concentra esforço. É claro que eu disse, a gente não deixa de ser um pouquinho assim ambicioso, porque a gente só investe naquele que a gente acredita. Exatamente. E nesse ponto a gente tenta fazer assim o possível e o impossível realmente. Nesse ponto, né, Jaime, tem que ser o mais criterioso possível, e às vezes, nem sempre, às vezes está sujeito a dar certo. Claro, tem o isso risco aí é também. Que nem disse, se tiver a luzinha primeiro, é a luzinha lá em cima, né? O lado de cima é que comanda tudo. Exatamente. Então, às vezes, não adianta tu jogar um futebol assim excepcional se tu não... Né, um conjunto de fatores assim. E é claro que conta, eu sempre falo com meus atletas, é a persistência. Então, como a gente tinha comentado antes, que hoje criaram assim, ó, 16, 17 anos, não aprontou, todo mundo tem que ser Neymar da vida, né? Impressionante. Né? Então, eu particularmente hoje acho que um atleta estaria maduro até para tentar alguma condição menor, 21, 22 anos, até por isso que não tem o aspirantes, que é sub-23, então incutiram na cabeça, mas infelizmente, realmente, como normalmente esse atleta é de baixa renda, né, um pai não fica investindo nele até 21, 22 anos, e é nesse ponto que a gente tenta fazer alguma coisa diferente, quando tu acredita realmente, e é que nem tu disse, tem muito atleta tardio, não teve nenhuma oportunidade, né, e de repente surge, ele se agarra naquilo para, né, realizar um sonho. Porque, queira ou não queira, né, assim, às vezes, citou bem, é a realidade do nosso país. Quer dizer, a gente sabe, é isso aí mesmo, quer dizer, os pais precisam da ajuda, as mútuas dos filhos ali, quer dizer, dá até aquela oportunidade, que a gente acabei de falar, você falou, ó, só que se não dá certo, quer dizer, imagina a cabeça do garoto, a pressão que ele tem em cima, eu tenho que jogar bem, eu tenho que dar certo, porque senão meu pai vai me tirar daqui e vai pôr ela para trabalhar. É engraçado que nessas situações a mãe apoia muito mais que o pai, né? A mãe acredita mais no sonho da criança, né? Porque mãe sempre é protetor, né? E sempre acha que o filho... E isso a gente passa situações que a mãe vem acompanhar o treino e vem falar com a gente. Eu digo, ó, infelizmente...
E eu disse, embora a gente tenha uma certa influência, mas quem manda na partida, quem manda na escalação é o técnico, tem a comissão técnica. Mas a mãe sempre vem falar, não, porque é o presidente, é o gestor, não sei o quê. Então tem situações que a mãe acha às vezes que o Thiago joga muita bola, e não é tudo aquilo. Né? Então tem situações assim que a gente tem que saber contornar. E nunca assim, a gente sempre evita de assim, tirar o sonho dele, né? Quando chega alguém, inclusive a gente nunca faz peneira. Né? A gente vê assim, a gente tem os locais para treinar, então me liga, hoje liga muita gente, digo, não, vem treinar, a gente nunca tenta congestionar, e daí assim, o atleta vem, sei lá, 2, 3 semanas, daí diz, vou ficar com o teu telefone, mas infelizmente na tua posição hoje, né, a gente já tem uns 2, 3 atletas, mas a qualquer momento a gente pode, né, porque aparece muita criança realmente, né. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Jaime, como que é? Vocês têm um campo próprio, algum centro de treinamento? Não, por enquanto não, disse, a gente está indo assim muito devagar ainda, né? Até porque ninguém é do ramo, né? Ninguém, embora eu disse eu joguei futebol há 30 anos atrás, né? Mas sabe que hoje no meio do futebol tem muita gente, tem muito tubarão, muita vento, então a gente tem que ser muito devagarzinho, né? Então evitar de gastar, e que embora eu disse todos bem de vida, os agricultores, né, que realmente é um ramo hoje que assim tá deslanchando muito no Brasil. O Brasil hoje é uma potência em termos agrícolas, né, mas sempre assim, tu começar a gastar demais, o pessoal começa a chiar. Então do jeito que a gente está fazendo, é um valor assim que não faz falta para ninguém. Vocês, é né? Que nem eu disse, isso aí na realidade é uma contribuição social, né? Isso. Pelo fato de a gente ter se dado muito bem na vida, assim, até um agradecimento. Exatamente. Né? Então hoje a gente já pensou, não, para um centramento. E até porque todo mundo é agricultor, embora um pouco afastado de Brasília, mas a gente teria facilidade. Né? Mas por enquanto a gente treina em clubes de Brasília. Né? Vai mudando um pouquinho, tem que cuidar muito a parte assim, de logística, que como todo mundo vem de ônibus, tu tem que ter esse cuidado, né, de facilitar o transporte. Então, assim, praticamente nesses 2 anos a gente já trocou assim uns 3, 4 lugares, né? Já mudou de lugar. Agora a gente pegou um lugar talvez um pouquinho melhor, que inclusive quem conseguiu foi o Carioquinha, né? Que é esse jogador de basquete da seleção brasileira, gente boa demais, né? Então agora melhorou um pouquinho. Mas no momento que a gente conseguir emplacar alguém, né? Que a gente vê, não, pare um pouquinho, agora a gente tem uma certeza que pode ter um retorno, a gente pode acelerar um pouquinho, vamos dizer, daí a gente pode pensar em fazer um centramento. Exatamente. Por enquanto, assim, a gente vai aprendendo. Mas é que você falou, de repente, algum jogador que destaca, vem alguma coisa pro clube, então vocês vão fazer assim, como vocês falaram que é empresa, pega que vai investir no clube. Com certeza. Com certeza. Que é o objetivo. O recurso que vier é concentrar ali, ninguém vai tirar nenhuma lasquinha não, ali, ó. A intenção realmente é essa. Então, né, Jaime, a gente sabe como o calendário do futebol brasileiro cada ano está mais extenso. Só para ter uma base, o ano passado, pegar como o Palmeiras, mas também não diferenciou do Inter, dos outros times. O Palmeiras disputou no ano 77 jogos e devido a essas competições nacionais, até intercontinentais, o que está acontecendo? Eles estão diminuindo, achatando os estaduais. Os estaduais que sempre foi, eu não sei, vou falar em termos de São Paulo, acho que para você que morou no Sul, acho que não foi diferente. Os estaduais sempre foi a coqueluche do futebol, aquele glamour, quer dizer... Está assumindo um pouco isso, né? Exatamente, época, não era mesmo? Assim, porque assim, eu pego em base aqui de São Paulo, assim, não, pois tem tudo, em geral, mas a gente vê em São Paulo que antigamente os clubes davam mais importância para os próprios estaduais, que assim, era interessante ser campeão estadual, parece que tem aquele glamour, aquela, né, do que às vezes o próprio brasileiro. Hoje teve essa inversão. Mediante isso aí, eu queria saber de você como que foi o ano de 2018 do Legião, que você disputaram a 2ª divisão do campeonato brasiliense, né? E só para o amigo aqui que acompanha a programação do Canal 10, do Internauta, para saber como que foi. Na realidade vai ser a mesma programação desse ano. Então, por exemplo, em Brasília especificamente, no Distrito Federal, nos 4 primeiros meses do ano, é o campeonato da 1ª divisão. Logo em seguida, quando acaba a 1ª divisão, então tem os juniores, que quando se consegue a vaga na Copa São Paulo. Ele vai começar, se eu não me engano, dia 2 ou 3 de maio, e ele se estende até o finalzinho, começo de agosto. Daí em agosto, inclusive, para nós facilita muito, começa a 2ª divisão. E nesse ponto, como assim o futebol do Brasília realmente assim é muito amador, Brasília realmente assim, até pelo fato que a gente faz muito tempo que não vê representante, né, nem na série, eu acho que é a série D que eles competem, nem na C, nem na B, né, e muito menos na A. Acho que o último ano, se eu não me engano, foi o Gama em 2002. Então o futebol do Brasília, assim, eu não sei o que tem de errado, mas tem alguma coisa errada lá, né? E eu disse, para nós facilita, juniores no comecinho de maio até comecinho de agosto, e logo em seguida
a segunda divisão. E nesse ponto a gente leva vantagem, que como a gente participa com o juvenil e com praticamente o time juniores, a gente entra já com o time redondinho. E já o que não acontece com a maioria dos times, eles pegam assim, até pelo fato do custo, né? Pegam, sei lá, 15, 20, 30 dias antes do campeonato e montam um time. E a gente vem competindo, na realidade, desde o começo do ano, que embora a gente não tenha uma competição oficial da Federação Brasiliense nos primeiros 4, 5 meses, mas tem lá uma copinha que chama Novos Talentos, né? Que tem sub-15, 17, sub-20. Então a gente vai entrosando o time ali, entra nos juniores e depois entra na segunda. Tanto é que eu disse, a gente com atletas assim na faixa de 16 a 19 anos, a gente deu até uma assustada e quase subiu. Embora não era pretensão, a gente ainda não, né, eu digo que para da primeira, daí exige mais custo, mais estrutura e a gente por enquanto tem que aprender, Deixa eu perguntar para você, no campeonato da segunda divisão lá de Brasília tem rebaixamento ou não? Não tem rebaixamento. Não tem rebaixamento. E sobe só 2 times? Sobem 2, desce em 2 da primeira e sobe em 2 da segunda. Bacana. O que ele falou, é muito bacana dizer que nem você fala, começa já o ano com a Copa São Paulo, depois esse talentos aí que você pensa a Copa, depois boa, interessante. Depois o juvenis, aí o campeonato juvenis, quer dizer, então aí você vai tendo um laboratório, seria um laboratório para vocês, assim, que você falou, sai na frente, que muitas vezes, assim, no futebol aqui do estado de São Paulo não é diferente não. Da minha cidade lá tem um time e às vezes a gente vê a precariedade que é o futebol, não tem muita estrutura, não tem investimento, então tem patrocinador muito menos. Exatamente, e que eles fazem, geralmente tem muitos times que já estão se preparando para o campeonato que seria hoje da 4ª divisão do futebol paulista e já estão se preparando, e o time da minha cidade nem tem presidente ainda, pra você ver. E às vezes quando eles montam o time, um mês antes da competição, como você falou, aí não adianta, aí você pega time que já vem jogando, usando, tanto esse campeonato até sobre 23, sub-23, que começou já há 2 anos nessa modalidade da Federação Paulista de Futebol. E às vezes quando o time começa a entrosar, Jaime, acaba a primeira fase e não consegue classificar. Isso que eu falo, mas aí já falta de planejamento, investimento, né? E quer dizer, quantos aí vocês já fazem esse trabalho louvável, que eu quero parabenizar isso aí. E esse é o caminho mesmo, quer dizer, montar e dar continuidade, né? Não só montar em cima da competição, vocês têm que ter uma continuidade. Inclusive assim, a vantagem que a gente leva, então, vamos dizer, nesse caso específico do ano passado, a gente conseguiu a vaga, né? E logo em seguida, então, veio a segunda divisão e assim a garotada jogando com profissionais. E tu sabe que Brasília talvez comece, a gente até começou a mudar, né? O pessoal começou a elogiar o nosso serviço, mas assim, eles pegam muito esses medalhões, eu diria, né? Eles pegam o pessoal assim de 27, 30, tinha gente assim que jogou muita bola, de 40 anos lá, inclusive teve um cara, eu esqueci o nome, mas jogou até na Europa e estava jogando. Se bem que o Lúcio não chegou, porque nós jogamos contra o Taguatinga e o Taguatinga subiu, mas o Taguatinga pegou praticamente o time do Brasiliense, que é do Luiz Estevão, né? Usou os jogadores dele, porque acaba a primeira divisão, né? E os caras ficam à toa. E o que faz? O Brasiliense, por exemplo, que é um time considerado rico em Brasília, ele cedeu praticamente todos os jogadores para o Taguatinga. Por isso que a gente jogou contra o Taguatinga, mas era o Brasiliense. Nessa, inclusive, o Lúcio estava jogando, né? O por isso que você falou, ficou em quarto, mas se for ver, pelo desempenho, seria um terceiro lugar, porque você pega um time já montado, estruturado, disputa... E daí, nesse ponto, é que a garotada às vezes treme um pouquinho. Então, quando tu joga assim, vê que o jogador não tem muita expressão, mas daí, tu, por exemplo, o Taguatinga, né, que eu disse jogador do Brasiliense, eu comecei a acompanhar futebol há pouquinho, assim, eu não lembro dos medalhões que estavam lá, mas tinha pelo menos uns 5, 6 atletas que andaram, né? O ano passado eu acho que tinha até o Cicinho, que o Cicinho eu acho que andou pelo Real. Isso. Daí esse ano tinha um outro cara lá, assim, ó, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, tudo bem que tudo assim, 35, mas os atletas assim, eles sendo, aí tu pega, por exemplo, um rapaz assim, 17, 18 anos, ele dá uma tremidinha, né? Não, para um pouquinho. Olha quem tem à minha frente ali, queira ou não queira, você fala não, assim, claro, né? Mas é normal, né? Sente. Mas tranquilo. E também agora, o Jaime, então vou entrar agora em detalhes já na Copa São Paulo, que esse ano estamos aqui já na edição de número 50, e o nosso Legião está aqui no grupo 5, em Oswaldo Cruz, já teve um resultado brilhante aí, porque você pega, já no primeiro jogo, empatou com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que a gente sabe aí, que é uma força lá, ali, vizinho de vocês ali já, né? E eles têm esse trabalho também de base forte. Tem muitos atletas da minha cidade, de Fernandópolis, que fazem teste no Atlético Goianiense, foi alguns aprovados. Quer dizer, então foi bacana. Eu acho que dentro de dizer que você fala desse primeiro jogo do Legião, aí, enfrentando uma equipe que até recentemente estava na Série A, está sempre ali na Série B, faz campanhas excelentes.
o ano passado ficou próximo ali, brigando até as últimas rodadas para o acesso, né? O Goiás subiu, né? O rival subiu. Exatamente, e o Vila Nova também. O futebol também até encostou, foi né? bacana, eu acho que o futebol de Goiás, né, do Centro-Oeste, foi bacana, porque nós tivemos aí, você vê, esses 3 times até quase ao final aí, brigando ali. Com chance de chegar na E o Goiás conseguiu o acesso. Então eu gostaria que você falasse aqui pro amigo que está assistindo aqui o Canal 10, como que foi, no teu ponto de vista, a primeira partida do Legião. É o primeiro ano que você me citou, que vocês estão participando da Copa São Paulo, né? Como que você analisa? Realmente, assim, a gente veio sem muita pretensão, embora o nosso técnico seja, assim, muito otimista, e realmente deve ser para transmitir para os atletas, mas a gente sabe, assim, das limitações. Inclusive, eu disse, tu comentou muito bem, Goiás hoje é um centro formador muito grande, inclusive Brasília hoje, quer dizer, Goiânia traz muito atleta de Brasília, eu tenho muito, inclusive, eu encontro colegas, esse aqui é lá de São Sebastião, que é um satélite de Brasília. Então, o resultado para nós da primeira partida realmente foi muito bom. Eu disse, assim, foi uma partida relativamente parelha. Não pode dizer assim que houve uma superioridade muito grande do Atlético, embora tenham sido superiores. Realmente, a estrutura hoje do Atlético comparada com a nossa não existe. Pode ver até a comissão técnica, né? A gente está hoje com o técnico, né? Daí tem o preparador físico, o treinador de goleiro, um estagiário de educação física e é isso aí só, né? Então a gente não veio com essa intenção. É claro, eu disse, como a gente está iniciando não só na Copinha, como no ramo de futebol em Brasília, a gente tem que ser devagarzinho e saber das limitações, com certeza. Embora a gente sempre sonhe, né? Para um pouquinho, a chave, comparando às vezes com outras, a nossa chave não ficou muito forte, né? Embora a gente sabe da tradição do Mirassol também. Exatamente. Todo mundo, inclusive teve atletas nossos que até já cogitou ir lá para o Mirassol. A gente sabe hoje da imagem que tem o Mirassol. Mas futebol é futebol, né? E eu disse assim, como a gente vem, eu diria, desde o começo do ano, praticamente com o mesmo time, né? Jogou os juniores, né? Daí jogou a segunda divisão praticamente com o mesmo time. A gente tem o time assim mais ou menos bem entrosado e pode aprontar, né? Eu disse, futebol é 11 contra 11 ali, vamos lá. E hoje, amigos, logo mais à tarde, o Legião vai enfrentar o time da cidade, o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz também, ele tem uma base muito boa. Eu residi aqui de 2010 a 2014. Então a gente sempre pode ver, tem um trabalho de base muito bom, a equipe forte também. Eu acho que nesse grupo, que você falou, mas esse grupo de vocês é muito forte. Eu vejo grupos aí que em outras cidades, aí também é sorteio, não tem como, né? Sim. Você pega 32 sedes, 128 clubes, mas vocês pegaram o Oswaldo Cruz, que tem uma base também fantástica, faz trabalho de base. São Paulo tem uma imagem muito boa em base, né? Inclusive é um atrativo nacional. Hoje, por exemplo, tu tá lá, né? Pra gente chamar um atleta quando ele tem uma oportunidade, às vezes, de ir em muitos times aqui de São Paulo, ele quer sair de Brasília, que Brasília realmente a imagem de Brasília como formador de Atlético ou de atleta não existe, né? Exatamente. Então foi assim, mas o grupo de vocês é muito forte. Voltando, o próprio Mirassol, que tem um trabalho de base fantástico. No Campeonato Paulista do ano passado não foi bom, não foi bem. Se safou na última rodada do rebaixamento, aí pra você ver como é que é o futebol. E na sequência tem os melhores classificados, tem o torneio do interior. O Mirassol foi vice-campeão e a Ponte Preta campeã, pra você ver. Então, tem uma base forte, então... E a gente deseja aí boa sorte nesse jogo logo mais à tarde, que tem um resultado positivo e quem sabe, né? O Legião aí possa classificar, quer dizer, como você falou, é o primeiro ano que eles estão aprendendo, estão vendo como que é a competição. Ainda, né? Tem muita pretensão. Exatamente. Então, e só para complementar, então, isso eu queria desejar para você um ótimo 2019 para o Legião, que realmente quero parabenizar esse trabalho que toda a diretoria, através de você, eu queria que você retransmitisse para os demais diretores, esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo aí, de tirando o jovem, o adolescente da droga, da criminalidade e dando essa oportunidade de inserir no esporte. Que nem você falou, às vezes o sonho dele, ele nem consiga tornar realidade, ser um jogador profissional, é competitivo, né? Jogar num time grande do Brasil. Hoje, né, às vezes, é um trampolim, né? Já Europa, né? E uma seleção brasileira. É esse sempre. Exatamente. Mas também, se ele não vingar como jogador de futebol, ele pode continuar no esporte. Hoje o esporte tem inúmeras profissões. Você pode ser um gestor de educação física, fisiologia, marketing esportivo, quer dizer, continuando ali. Vinculado ao esporte, que então, eu quero, volto a agradecer novamente a equipe do Canal 10, quando eu entrei em contato com eles ontem, eles falaram, retransmita aí para
pro Jaime os nossos agradecimentos pela atenção que você deu, porque às vezes esse tio tem seus compromissos particulares, como eu falei, logo mais à tarde o time vai jogar, tem a pré-eleição, essas coisas tudo. E gostaria que, se você quisesse deixar algum recado, alguma coisa, fica à vontade aqui, Jaime. Não, eu disse, a única que a gente transmite, principalmente para os atletas, né? Eu disse, nunca perder, na realidade, a esperança, né? E ser muito ferrenho, muito dedicado, e isso vale não só no esporte, porque hoje, em qualquer profissão, o mundo hoje não está fácil. Então, se não for persistente, determinado, tiver muita força e foco, tu não vai para frente em qualquer ramo. Exatamente. Né? Então, essa rapaziada, embora eu disse, o mundo do futebol hoje é super competitivo, né? Mas o sonho existe e se o cara for perseverante, ele tem uma chance. Né? Que nem você falou, hoje nesse mundo globalizado aí, com a informática, como que chegou a informática tão rápido? Às vezes, muitas empresas, o próprio ser humano não estava preparado, mas se não adequar, está fora do mercado. Com certeza. Tá bom, então, para você um excelente 2019 e colegião aí, independente qual que seja o resultado final nesse grupo 5, a gente torce muito para vocês. O que fica aí espero que fique um legado bacana para essas crianças, para as demais equipes aí, que às vezes a gente vê assim, hoje o grande mercado é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, não pode. Não, a gente tem que tentar reverter isso aqui, né? Você fala, um trabalho sério, um critério, quer dizer, tem possibilidade sim, porque a gente vê aí muitas equipes aí do Norte, do Nordeste, a gente sabe as dificuldades, mas só tá sempre ali, né? Revelando jovens e fazendo isso aí mesmo, tem que fazer. Quer dizer, fazendo trabalho bem feito. Com o tempo assim aparece alguma coisa, a tendência é. Tá joia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia. Igualmente, bom dia. Bacana, amigos. Então vocês conferiram a entrevista com Jaime Corso. Agora vamos para os nossos intervalos e na sequência temos mais entrevistas aqui no seu canal 10.